Oi meninas, hoje eu vou ensinar como que eu faço os pets. Eu fiz uma postagem ontem, teve bastante gente se interessando como que é feito o processo e tudo mais, e a principal dúvida era a matriz e o termocolante, então hoje eu vou mostrar para vocês. A primeira coisa que eu faço é sempre a programação do bordado, então eu mesmo programo aqui na minha casa. Eu já sei como que vai dar bom, o que vai dar certo. Então, aqui é uma flor de uma cliente, ela mesmo que desenhou, depois eu só passei para o programa. E aí ela pediu com a borda próximo ao desenho. Então, como que funciona isso? Eu fiz o desenho, ó, da flor normal, com todas as partes que ela queria e tudo mais, e depois eu fiz uma borda para ele. Essa borda, ela é o acabamento do pet, é o que vai deixar essa bordinha bem aqui, ó. Essa bordinha aqui é aquela ali da flor. Então, na hora que eu faço ela fica dessa forma aqui, ó. Essa aqui é a borda que vai servir como um acabamento. Pro pet não desfiar, para ele ficar mais inteiriço e tudo mais, e até para facilitar na hora do corte. O importante na matriz é vocês saberem se vocês querem ela com a borda junto ao desenho em si, aqui no caso a flor, ou separado. Então, eu vou abrir para vocês uma outra opção que eu até dei para cliente de como daria para ser esse pet aqui. Essa é uma segunda opção do bordado, tá? Então, aqui, vocês podem prestar atenção que em vez de essa margem estar próxima ao desenho, ela está em volta. E esse fundo aqui seria o fundo do tecido que o cliente escolheu. No caso, a minha cliente, se ela quisesse assim, o fundo seria preto, porque ela vai usar em uma peça preta. Então, tem sempre que se atentar neste fundo aqui, para ele também ficar de acordo com o desenho. Não adianta colocar um fundo vermelho aqui, que nem sempre o tom do fundo vai bater com o tom do desenho, e aí não vai ficar legal. Outra dúvida que tiveram era como eu tinha feito a Sailor Moon para ela brilhar tanto. Então, aqui eu tenho o desenho do corpo, né, da personagem, a lua, o desenho básico dela. Fiz uma borda separada porque eu queria trabalhar aquele fundo brilhante. E aqui, o fundo, eu coloquei nesse enchimento pontilhado, para ele ficar de uma forma assim, menos uniforme, né? Para dar um acabamento legal. E na hora de bordar, eu coloquei aqui, nessa parte, eu coloquei o papel nacarado, igual faz nas toalhinhas normalmente. Então, nessa arte em questão, vai bater o primeiro ponto aqui, ó, que é para fazer a marcação e segurar o papel nacarado. Depois, vai preencher o papel nacarado, fazer a borda, a lua e o corpinho dela. Aqui eu posso trabalhar como forma de aplique. Então, aqui eu coloco o papel nacarado, ele vai bater e segurar. Como o papel nacarado é um papel barato, eu não coloquei um ponto triplo antes para fazer a marcação, porque eu já sei aonde ele vai bater. Mas quando eu vendo essa arte aqui, eu coloco um ponto triplo antes para fazer a marcação, para a pessoa não se perder, tá? Então, um ponto para segurar o papel nacarado, um ponto para preencher esse papel nacarado, e aí aqui, entre esse ponto e esse, eu posso recortar o tecido bem próximo ao ponto triplo e ao papel nacarado, e aí sim colocar a borda para bater. Eu não gosto muito de fazer isso, porque eu gosto de queimar as laterais, e esse processo ele dificulta depois bordar a lateral, porque aqui ele vai basicamente, essa borda, costurar na entretela. Não acho legal, não acho que fica um acabamento bom. E aí depois bate normalmente. Com a nossa matriz pronta, né, tudo certo, a gente vai montar o bastidor. E aí entra a maioria das dúvidas também, que é qual tecido eu uso. E se eu bordo direto na entretela, como que eu faço? Então, vou explicar certinho como que eu trabalho, tá? Essa é a minha forma. Quem trabalha com pet deve ter outras formas para fazer esse trabalho, essa montagem. Mas eu gosto de trabalhar assim porque o custo é bem baixo,
E também todos os tecidos que eu tenho aqui, todos os Oxfords, eu pego de doações de empresas que não tem mais onde descartar o Oxford, então para eles não serve. O que é lixo para uns é tesouro para outros, né? Então vamos lá. Eu tô trabalhando numa matriz pequena, então eu coloco um bastidor de 10 por 10. Aqui eu uso a entretela de 50, tá? E aqui, como eu quero que o pet fique bem durinho para esse cliente, eu vou colocar em 2 camadas. Então, 2 camadas do D50. E aí eu vou montar normalmente como se eu estivesse montando, sei lá, uma fraldinha. Não sei, porque eu não faço fralda, né? Mas eu imagino que vocês montem assim. Então, eu vou montar aqui. E aí, o tecido que eu entro é o Oxford. Por que o Oxford? Primeiro porque ele tem esse fundinho dele, ó, que é mais granuladinho, assim, um pontinho mais aberto. Então, se eu não for trabalhar com fundo no pet, ele fica uma aparência bonita, tá? E porque ele é um tecido sintético, ele queima bem a beiradinha deles. Na hora que a gente terminar essa montagem aqui, que terminar de bordar o pet, vocês vão conseguir ver bem o que eu tô falando. Então, eu vou montar esse bastidor aqui e colocar pra bater. Aqui a minha arte já tá na minha máquina, eu uso a PS 770 da Brother. Pra mim, ela serve pro que eu uso, então eu não tenho muitos problemas com ela. E eu vou colocar pra bater, então, o início da flor ali, que é a parte vermelha lá, só que na hora de bater eu tô fazendo ela rosa. Então, eu vou colocar ela pra bater agora, e depois eu mostro pra vocês como que fica o final, tá? Ela sai assim, sujinha. A PS 770 não tem um corte de linha automático, então eu preciso fazer a limpeza dela. Só que antes de fazer a limpeza, eu gosto de fazer o corte de todo esse tecido em volta, que é o que eu vou ensinar pra vocês agora. Como que eu faço esse cortezinho aqui, que na verdade não tem segredo, ó, porque ele fica com a margem aqui, é só você cortar em volta da margem e queimar. Bom, cortei em volta, né? Então, você pode ver que ela desfia bastante aqui, ó. Solta bastante pelinho por causa do Oxford e tudo mais. E aí, agora eu venho com o que a galera tem mais dificuldade. Como faz para não desfiar? Então, eu venho com um isqueiro normal. E queimo essas laterais. Como o Oxford é um tecido sintético, ele vai encolher, enrugar e selar toda essa volta aqui. Esse aqui eu nem cortei muito bem, que foi só um teste para mostrar para vocês. Mas geralmente eu faço todas essas curvinhas bem certinho. Com a minha tesoura, ela é bem afiadinha na ponta, né? Então dá pra fazer tudo isso. Então, ó, eu selo todas as laterais pra não ter problema. Essas curvinhas aqui, que são os mais difíceis, a gente dobra. Por isso que é importante primeiro cortar a volta e tudo mais bem certinho pra você ter acesso a esses lugares aqui. Dobra do outro lado. E corta tudo bem bonitinho, tá? E aí, depois eu venho tirando das linhas. Ah, mas e o verso? Como que o verso fica? Gente, o verso fica assim. Não sei se dá pra ficar mais bonito. Eu nunca tentei fazer um verso muito bonito. Porque, pra mim, na verdade, não faz muita diferença esse verso no pet. Porque aqui vai o termocolante e essa peça, ela vai ser aplicada numa roupa, num tecido ou em qualquer outra coisa, que vai desaparecer isso aqui. Isso aqui ele não vai ficar visível pra ninguém. Então, eu não tenho necessidade de ter um verso super bonito, tá bom? Agora, com a minha peça limpa, já tirei o que eu precisava tirar de linha e tudo mais. Ela tá queimadinha na borda. Agora, com ela limpa, eu vou pra parte do termocolante. O termocolante que eu utilizo é esse daqui, da Círculo. Termocolante, deixa eu colocar aqui, termocolante permanente da Círculo. Então, ele
vende ele de rolo, né? Ele vem assim, uma parte fosca, uma parte brilhante. E aí, deixa eu ver se eu consigo aqui uma partezinha, sem estragar ele. E aí, ele é assim, ele é como se fosse um plástico filme, ó. Deixa eu tirar aqui. Aqui, ele é como se fosse um plástico filme. Então, ó, tá vendo? Isso aqui é o termocolante, esse é o protetor dele. E aí, como que a gente vai fazer isso? Eu vou colar a minha peça aqui, colocar a minha peça aqui, virada pra cima mesmo, tá? Porque na hora que eu for passar isso daqui e colar, aí tudo fica no lugar. E vou fazer o desenho dela. Eu gosto de fazer o desenho para depois eu conseguir encaixar mais coisas e não ficar perdendo muito espaço de termocolante, porque não é um produto barato. Eu pago aqui na média R$18 o metro do termocolante. E esse é o que eu gosto de usar, porque ele é um dos melhores, assim, em termos de fixação. Então, ó, eu fiz o desenho aqui, tá marcado certinho onde é o lugar da minha flor. Eu venho e recorto em volta, sem perder muito espaço também, porque, como eu falei, ele é caro. Então, eu venho e recorto em volta. Esse aqui eu não vou utilizar mais agora, a gente guarda. E aí, agora a gente vai pra parte da colagem desse termocolante nessa florzinha aqui. Então, vamos lá. Meu ferro já tá esquentando. E aí, aqui embaixo, eu coloquei um brim, que é um tecido grosso e que pode pegar calor. Então, como que eu vou fazer essa colagem? Eu vou colocar esse pet aqui de cabeça pra baixo, por isso a importância de desenhar ele virado pra cima. Ou se você quiser desenhar ele virado de cabeça pra baixo, você tem que virar também o termocolante, não pode desenhar aí na parte lisa, e sim na parte fosca. Mas como eu já tenho a habilidade, certeza que eu não vou riscar o pet, eu faço ele virado pra cima mesmo. Então, eu vou virar o pet de ponta cabeça, vou encaixar, porque dá pra ver o cortezinho ali, o risco, né? Vou encaixar o corte aqui no meu pet. Vamos ver se tá certo. Deixa eu ver. Vamos ver. Será que tá correto? Não, acho que é assim. Aí, agora eu enxerguei. Então, ó, ele tá encaixado ali no desenho, tá encaixadinho certinho, não tá sobrando nenhuma parte do bordado pra fora, tá tudo cabendo dentro. O meu ferro, ele está ligado no algodão, mas eu gosto de deixar ele, às vezes, um pouquinho pra baixo ali na lã, tá? Então, essa parte aqui, ela é muito importante para esse termocolante fixar nessa peça. Então, o ferro não pode estar muito quente, senão ela vai fazer bolha no termocolante, por estar muito quente, né? Vai como se fosse ferver o termocolante, queimar ele, e ele vai acabar não grudando muito bem ali. Então, eu esquento no algodão, desço a temperatura pro lã, e aí agora eu vou passar o ferro aqui em cima. Então, eu passo ferro com muito cuidado, ó. Tá vendo que tá quente? Ainda fez umas bolinhas? Isso aqui acontece, mas eu não gosto muito quando acontece. Por isso que eu gosto de deixar a temperatura do ferro um pouquinho mais baixa. Aí. Então, ó, eu vou passar aqui em cima de toda a peça. Ó, se vocês prestarem atenção, aqui onde eu passei ele tava mais quente, fez uma maior quantidade de bolinha. E aqui já não fez tanta bolinha, porque eu já botei uma temperatura um pouco mais baixa, tá? Então, eu passei, eu tô vendo que ele tá colado, é uma peça que fica quente, tá? Cuidado na hora de pegar pra não queimar a mão. Então, eu tô vendo que ele tá coladinho, que ele tá certinho, mas se eu for tirar isso daqui, ó, eu vou conseguir ver que ele não está pegando em algumas áreas. Opa, minha mão tava na frente. Eu consigo ver que ele não tá pegando certinho em algumas áreas do bordado, ó. Aqui, ele nem encosta no bordado. E aí, então, por isso que eu não tirei o plástico inteiro, eu volto com esse papelzinho, pra ele não soltar.
e passo o ferro mais um pouquinho. Ele já até deu uma esfriadinha, já vi que a cola assentou um pouco mais ali. E aí vem com o biquinho do ferro. O meu, coitadinho, tá sofrido, de tanto que ele já caiu aqui. Mas vem com o biquinho e vou pressionando algumas áreas do bordado. Então, eu puxo aqui. Às vezes ele cola aqui embaixo, é só passar o dedo assim, ó. Com ele um pouquinho quente ainda que sai, tá? Então, aqui, o processo de colagem inicial tá pronto. Eu vou esperar ele esfriar. E aí, depois dele frio, a gente tira esse papel de cima e faz o recorte do que sobrou de colinha. Passou alguns minutinhos, acho que passaram uns 5 minutos. Ele já tá frio, bem friozinho. Então, eu já consigo trabalhar com ele sem correr nenhum risco de danificar essa cola que fica aqui embaixo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente retira essa parte de trás. Eu já mando para os meus clientes sem isso daqui, porque isso aqui pode gerar confusão, tá? E aí, vocês conseguem ver, ó, o tanto de colinha que sobra. Por que que eu não gosto de cortar exatamente no formato da flor e sim deixar uma pequena sobra? Porque o termocolante, ele dá uma deslizada na hora que você passa. Então, se eu colo exatamente do tamanho, pode ser que ele deslize para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, e alguma parte fique sem. Então, por isso que eu não corto exatamente do tamanho, tá? Isso é uma dica aí que eu aprendi na marra. Tem duas formas de tirar esse termocolante daqui. A primeira é, eu seguro aqui na pontinha e venho como se fosse destacando isso daqui. Dá pra fazer dessa forma? Dá. Eu não gosto de fazer nesses pets trabalhados, assim, nele todo, porque às vezes eu puxo alguma coisa e sai dessa borda lateral aqui. Então, não fica legal. E pra eu mandar um acabamento desse para um cliente, como dessa flor, que é uma marca, não acho que fica bacana. Então, eu faço da segunda forma, que é um pouquinho mais demorada, mas é a forma melhor que eu mais gosto, que é fazendo o corte desse restante aqui. Então, é muito simples, venho, corto o que sobrou e depois desse corte, tá pronta a peça. E aí, a gente sempre revisa a peça para ver se tem alguma coisa sobrando, alguma coisa faltando, se ficou linha, se não ficou, se precisa, às vezes, passar de novo o termocolante, né? Porque às vezes eu olho assim e falo, não, tá bom o termocolante, mas na hora que eu viro, eu consigo ver, às vezes, que não colou bem ou que faltou em algum lugar. Então, daí eu nem tiro esse daqui, eu só pego um pedacinho e passo de novo onde tá faltando, por exemplo, tá? Até porque pra tirar isso daqui é um sufoco. Na verdade, até hoje eu não consegui tirar esse termocolante definitivo. Então, ó, aqui ele ainda ficou com algumas rebarbinhas. Eu venho com o isqueiro, dou só uma encostadinha para ele voltar pro lugar. Aqui também, mesma coisa. Aqui também a mesma coisa, ele dá uma derretidinha, ó. E volta lá pra perto, aqui pra perto do bordadinho. Cuidado pra não queimar o dedo, tá, gente? Isso aqui eu já tô acostumada a fazer, então meu dedo já tá um pouquinho calejado. Mas, basicamente, galerinha, é isso. Essa é a forma com que eu faço, tá? Lembrando que deve ter outras formas no mercado de se fazer pet. Tem os cortes a laser, das empresas maiores, eles fazem esse corte. Só que como eu trabalho em casa, na pandemia, com 2 crianças, e o pet virou uma forma de ter uma renda, fazendo um negócio que é bacana e que é um pessoal que eu já conheço, então eu faço com muita calma, de uma forma bem tranquila. E ó, aí aqui ele tá pronto. Depois, na hora que você for vender para o seu cliente, é só explicar como que faz o aplique dele. Então, aqui ele tá pronto, tá? Como que eu vou fazer o aplique dele na peça? Como que eu vou explicar para o cliente como que vai ser feito isso? Então, vendeu a peça, fala para o cliente, olha, na hora da colagem, o que você vai fazer?
Você vai colocar a sua peça aonde você quiser, né? Vamos colocar aqui, ele vai botar numa jaqueta. Então, você coloca a sua peça na jaqueta, aonde você quer, no lugar da jaqueta. Liga o ferro no algodão, aí agora sim o ferro precisa estar um pouco quente. Não pode estar muito quente no último torando, porque ele vai passar essa peça aqui várias vezes, senão ele vai queimar a roupa dele, tá, gente? Lembra sempre o cliente disso. Então, eu tenho aqui a peça, coloquei no lugar onde eu quero. Eu venho com um segundo tecido em cima. Então, aqui eu só tô dando a volta no brim, né? E passo o ferro por todo o local do pet. Tiro, verifico se ele está colado em todos os lugares. Se ele não tiver, eu volto com o tecido, volto com o ferro e repito o processo até esse pet ficar todo colado. Caso ele não consiga fazer assim, ele pode passar uma costura em volta de todo o pet, fica bacana também, é uma forma de ficar até mais seguro, tá? Ou ele pode colocar meu Deus, esqueci o nome. Um negocinho desse que eu nunca lembro, um alfinete. Ele pode colocar um alfinete na peça, virar a peça ao contrário e aí passar o ferro ao contrário. Eu não gosto da técnica do alfinete, porque tem gente que estraga o pet fazendo isso. E aí depois vem reclamar, mas o pet não ficou certo e tudo mais. Mas foi a forma de colagem. Então é isso. Matriz de pet, eu tenho várias à venda. Quem quiser é só falar comigo, manda uma mensagem ou aqui no Facebook, né, pelo Messenger, ou pode ir direto lá no Instagram, que a gente conversa também. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar que a gente conversa, tá bom? Um beijo, gente, muito obrigada e bom final de semana para todo mundo.